Começar com sua experiência de trabalho. Pois bem, dentro de toda essa visão que você colocou aí, o que precisa ficar claro é o seguinte: a FERAESP ela já nasce com esse objetivo, com essa característica. Diferente de outras categorias, de outros ramos no Brasil, como petroleiros, como bancários, professores, ela nasce dentro de... Já era uma categoria, digamos, que eram juntas. A agricultura familiar, ou seja, os agricultores de pequeno porte, e o assalariado rural no Brasil. Essa é a lógica desde de 63, quando resolve se organizar o campo dentro da legislação. Até que alguém teve a ideia, e era muito claro isso, embora não fosse aceito pelo Judiciário e pelo Ministério Público, pelo Ministério do Trabalho, que se tratavam de duas categorias. Porque o agricultor familiar ele precisa do quê? De condições de produção, né? E de mercado para a colocação dos produtos produzidos por ele na terra. Já o assalariado, ele é doutrinado, ele nasce com a visão de salário e melhores condições de trabalho. Historicamente, no Brasil, a organização do campo, os rurais, como eram chamados, trabalhadores rurais, que aí você pega o agricultor e o assalariado na mesma categoria. Embora seja o assalariado que mantém a estrutura da organização sindical, ele tinha, isso não é preciso, mas 90% dos sindicatos eram dirigidos só por agricultores. Porque a história do trabalhador rural no Brasil, ele nasce a organização sindical como extensão do governo, braço do governo. Para você ter uma ideia, alguns anos atrás, vamos voltar aí 25, 30 anos atrás, uns 30. Para você se tornar presidente de um sindicato de trabalhadores rurais, você precisava do aval do delegado, do pároco da cidade e do prefeito. Precisa de quê? Desculpa. Precisava de uma carta de anuência. Carta de anuência? Do pároco, do padre da cidade, do prefeito e do delegado de polícia. Porque o sindicato tinha estrutura de extensão do governo. Porque aí... Os STAs, então, todos os sindicatos, o tipo de STA. Os STAs. Tradicionalmente, historicamente... Que foi a forma de organização dos rurais, do trabalhador rural no Brasil. Então, para você ser o presidente do sindicato, você tinha que ter uma carta de referência do prefeito, do delegado e do pároco. Do padre. Senão você não poderia ser o presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais. Por quê? Antes da Constituição de 88, os sindicatos eram responsáveis, era o órgão do governo, a extensão do governo, para prestar assistência médica, odontológica e a própria previdência rural, que era chamada de fundo rural. Né? Não tinha o sistema único de previdência no Brasil até então, antes da Constituição. Você tinha um órgão chamado INAMPS, que era do pessoal da cidade, que eram os urbanos, e o Fundo Rural, que era para trabalhadores rurais. Então, quem não estivesse organizado dentro do sindicato ali, cadastrado, era o sindicato que tinha essa responsabilidade, que na verdade era o papel do governo. Mas o sindicato de trabalhador rural, ele recebia a medicação do governo federal, recurso para a contratação de médicos e dentistas. Então o sindicato ele nasce não como organização de luta dos trabalhadores do campo por melhorias e condições. Isso vem da organização. Quando nasce as ligas camponesas no Brasil, é uma forma de doutriná-lo. Tá bom, vocês merecem ter uma organização, mas desde que seja sobre a batuta do governo, a forma com que o governo acha que você deve se organizar. E aí regulamenta dessa forma. Resumindo, você tinha condições em alguns lugares que
que você tinha fazendeiro, na verdade, patrão, dirigindo a organização dos trabalhadores. Porque tudo isso era possível dentro dessa forma que foi colocada. E aí nasce então essa ideia divergente, não consensual, mas por vias judiciais, de que era preciso ter as duas organizações. A agricultura familiar, que tem uma necessidade, e o assalariado rural, que tem uma outra. O assalariado ele não está nas agroindústrias, nas fazendas, com perspectiva de ter acesso à terra. Ele quer salário e melhores condições de trabalho. Ele foi doutrinado para isso. Toda a formação dele é para isso. Enquanto o agricultor, na verdade, ele precisa do quê? De uma linha de financiamento acessível, porque no Brasil os grandes produtores de grão têm tudo do governo, toda a produção brasileira, pode-se assim dizer, ela é subsidiada pelo governo. Nós somos os maiores produtores de grão? Somos os celeiros do mundo? Somos. E eles, como eles têm uma força política muito grande, no Brasil temos a chamada bancada ruralistas. E são um grupo altamente conservadores, em que eles conseguem perdão de todas as dívidas que eles vão acumulando. Eles deixam de pagar, e então logo o governo precisa do voto deles, eles vão lá e fazem acordo e recebem isenção das suas dívidas. Agora mesmo, eu preciso até pesquisar para não te falar uma besteira aqui, mas a dívida, o agricultor familiar, os agricultores familiares, eles têm retido na sua nota fiscal de venda de produto 1,5% a 2 e pouco por cento, não me lembro aqui de cor qual é o percentual correto, que é para a aposentadoria rural dele e da família, hoje, no sistema hoje, a proposta que vem, rebenta. A mesma lei que criou essa contribuição após o fim do Fundo Rural na Constituição de 88, obrigaria também os grandes produtores a fazer o mesmo índice de recolhimento das suas notas de venda de produto, para contribuir com a Previdência, do período em que não foi contribuído os rurais, quer dizer, aquela lacuna que ficou no período que eram 2 sistemas, que é para fazer essa correção. Os grandes produtores no Brasil nunca contribuíram. Não. Eles entraram na justiça, e como o sistema judiciário brasileiro é muito lento quando é conveniente, e só agora saiu a sentença no Supremo Tribunal. Mas, para negociar a retirada de direitos trabalhistas e previdenciário, o governo, que tem um déficit de previdência, está perdoando dessa mesma bancada ruralista, desses produtores, os grandes produtores do Brasil, quase R$1 bilhão, que era dinheiro que era para estar entrando, inclusive, na Previdência. Quer dizer, é uma coisa assim tão absurda que chega a ser imaginável. Se você está fazendo uma reforma porque a Previdência é deficitária, você está perdoando dívida bilionária de um setor que não precisa, que não tem nenhum problema, exatamente para conseguir o apoio para tirar o direito da reforma da Previdência. Essas são umas coisas. Nós vivemos um momento assim tão complicado, porque na verdade o Brasil foi tomado por uma quadrilha inescrupulosa. Perderam a vergonha de caçar direito do povo brasileiro de tal forma, e como eles têm prazo de validade, porque esse governo não tem como ter sustentação, eles estão com uma ânsia, com uma fome tão grande de fazer tudo o que não foi feito em 500 anos, eles querem fazer em 1 ano. E da maneira mais descarada, desavergonhada, embaixo inclusive dos olhos do judiciário máximo brasileiro. Uma mídia totalmente comprometida com esse sistema que está instalado. Quer dizer, e o povo brasileiro sequer está tendo as informações corretas para que possa tomar alguma decisão sobre as suas próprias vidas. Nós vivemos um período em que as pessoas que têm consciência do que está acontecendo, é perigoso até sofrer infarto se continuar consumindo tanta mentira e enganação que está sendo colocado para a população brasileira. Essa é a situação. Agora, voltando sobre a experiência como eu te falei inicialmente, a Firesp, ela nasce com essa vocação. Nós queremos ser co-irmãos do homem do campo, do pequeno agricultor em especial, porque entendemos que a forma colocada de produção
no Brasil. O Brasil é o primeiro mundo em termos de tecnologia de produção. Não perde para país nenhum no mundo a tecnologia do campo. O que está sendo colocado, no final das contas, só vai restar uma saída para o assalariado rural. Ele vai ter que virar um sem terra e lutar por terra. Isso está muito claro nas nossas mentes. Não é uma coisa visionária, é coisa real. No momento em que, aqui no Brasil já estão operando máquinas por controle remoto, via satélite. Aqui nós temos o absurdo de um fazendeiro cultivar 1.000 alqueires de terra altamente produtiva, com 10, 12 funcionários. Quer dizer, é um setor que dá o equilíbrio na balança comercial do Brasil, mas que não gera renda no Brasil. Porque toda essa produção, ela não é voltada para o consumo brasileiro, ela é voltada para a exportação. E o que é pior, ela é voltada para a exportação sem sequer gerar emprego no Brasil, porque ela sai toda in natura, a produção de grãos brasileiro. Ao invés de se falar, já que eu não gero emprego na produção, no campo, então vou pelo menos gerar emprego no beneficiamento desse grão. Não. O Brasil enche navio de soja, de milho, e vende ele in natura, não gerando emprego no Brasil. Com alto índice de sonegação nessas transações, porque é uma cultura brasileira, do empresariado brasileiro. E com isso deixa o assalariado rural, aquelas pessoas que foram levadas para o campo, para as colônias, hoje elas estão sendo jogadas na rua, sem emprego, sem moradia, sem perspectiva de vida e sem nenhum projeto governamental de acolhimento. Aconteceu há não muitos anos atrás um incentivo do governo do estado de São Paulo. Ele isentou as usinas de açúcar em 50% do ISS que pagaria para o estado, para que eles deixassem de queimar a cana, para que com isso não aumentasse o índice de poluição. Só que ele não pediu em troca que as usinas sequer absorvessem aquela mão de obra que ela formou ao longo da existência dela. Por exemplo, de toda a massa dessa mão de obra que tinha nas usinas de cana no Brasil, depois da mecanização, ele pegou, do 100% ele absorve 30% e o resto simplesmente abandona. Sem nenhum projeto de inclusão, sem nenhum projeto governamental de assessoria para essas pessoas. São pessoas que estão há 20, 30 anos fazendo aquilo. Os filhos nasceram e começaram a fazer aquilo e só fizeram aquilo. E muitas dessas pessoas... Fazendo aquilo? O corte de cana, manual. Assim, os filhos... Já nasceram vendo os pais cortando cana. Eles se formaram e foram cortar cana. E muitos, que não me arrisco nem falar um percentual, sequer teve acesso à escola. Porque desde cedo já começaram a fazer aquilo. De um dia para o outro, o governo, a empresa, as multinacionais falam, não precisamos mais dessa mão de obra. E não estamos nem aí porque vai acontecer com toda essa massa, migração dos estados do Nordeste principalmente, foram deixados no meio do caminho. Era como se falasse, você agora é descartável, abra uma vala e joga lá dentro, porque é isso. Graças a Deus, essas pessoas elas têm sobrevivido de alguma forma a todo esse processo sem controle e desgovernado por parte da própria indústria da cana, do açúcar, do etanol e do governo brasileiro. Mas, ao sair dessa relação de trabalho formal das usinas, carteira assinada, mesmo que em situação análoga, essas pessoas vão para a informalidade. Como os processos de reforma agrária no Brasil não andam, na verdade, essas pessoas são almas jogadas nos acampamentos, porque tudo aqui é muito lento quando se fala do social. Tudo é muito lento. Nós não temos um processo de reforma agrária verdadeira, em que as pessoas possam entender. Os poucos assentamentos que acontecem no Brasil, eles são feitos à base da teimosia.
Porque as pessoas que lutam por terra no Brasil é uma situação de mendigagem, não é uma situação humana o tratamento como é dado pelas autoridades judiciais especialmente, que nenhuma atitude toma diante das injustiças que acontecem com toda a situação. Nós temos alguns estudos aí que mostram que os trabalhadores rurais no Brasil, de uma forma geral, chega a 50% o número de informalidade, no maior produtor de alimentos. Mas aí voltando para o assunto, não, mas faz parte também, né? se empolga demais, né? Mas voltando para o assunto, quer dizer, a Feresp ela nasce com esse objetivo, de unir o campo e a cidade, cada um dentro das suas perspectivas e das suas lutas. E ela já nasce e logo depois ela abraça a ideia chamada da terra ao prato, que é controlar a produção com qualidade, sem agrotóxicos, de alimento, para que os trabalhadores da cidade possam consumir um alimento que não mate, né? Que alimente de verdade. E desde o início da Feresp, ela sempre tem algumas lutas por a terra, mesmo assim ela estava montando organização dentro das usinas, então. Sim. Sempre Sim, foi. porque ela já nasce com a ideia que o trabalhador rural de hoje é o sem terra de amanhã. Por isso a luta pela terra sempre esteve desde o início no coração da Feresp. Luta pela terra e produção de alimentos de qualidade. Então, o sem terra é o nosso irmão, em que a gente sempre está junto. Não dá para se separar disso. E também você tem uma situação onde você tem trabalhadores salariados como serviço, eles saíram do trabalho para o campo, então. Isso aconteceu A também. grande maioria dos acampados de hoje eram trabalhadores rurais assalariados. Mas desobrigado. Sim. Mas tem alguns também que escolhem para sair da usina para voltar para o terra, o campo. Enquanto estiver trabalhando na usina, ele não vai. Porque não é uma coisa muito acesa na mente do brasileiro, essa questão da luta pela terra. Né? Então, a extensão que o Brasil tem, mas o brasileiro ele não foi doutrinado para pensar que ele precisa ter acesso à terra. Isso não é uma escolha, é a falta de opção que leva. Como eu te falei, o nosso problema cultural é grande, a falta de informações verdadeiras também. Então as pessoas só vão em último caso. É raro os casos que é uma opção. Eu quero fazer isso. Enquanto a pessoa tiver trabalho, tiver sustento do salário, ele não vai optar pela terra. Ali é quando as portas se fecham. Mas a outra opção, elas vão lutar. Essa luta ela não nasce, ela não é ensinada na escola, não está na formação do brasileiro. Isso é uma falta de opção, não é uma opção. Não tem saída, agora eu vou. Até porque a discriminação é muito grande nas pessoas que lutam por terra, por exemplo. Até pelos próprios assalariados, discriminação. Não se trata que não é só a forma como eles são, como é destruída a imagem do camponês que luta pela terra, ele é destruído na mídia brasileira, como vagabundo, não tem o que fazer, fica invadindo as terras dos outros, alcoólatra. Ele é discriminado. Então ninguém quer ir fazer isso por opção. Quando não tem mais nenhuma opção, aí vai. Por elas que conseguem, então, você, qual é a diferença? Porque elas trabalham. Você trabalha dentro da usina, trabalha. Onde você trabalha no campo, você trabalha também. Mas para você, o organizador, qual é a diferença entre o trabalho lá no campo, no assentamento, por exemplo, e o trabalho lá assalariado? No sentido do trabalho. Olha, é assim, quando você está trabalhando assalariado, mesmo que nas situações que seja, você tem acesso a um monte de coisa para o consumo. As pessoas que estão em assentamento, os assentados,
leva alguns anos para conseguir uma qualidade de vida. Porque os acampados, essas pessoas não têm acesso a quase nada. Não são, deixam de ser consumidores nesse período que eles estão ali. E ele sabe que ele vai levar 10 anos até ele ter acesso à terra, de fato. Então é uma luta muito árdua para quem se propõe a ir para um acampamento. Porque como não tem uma política séria de assentamento dessas famílias, eles ficam ali até não ter mais jeito de enrolar. Aí entregam a terra para ele. A terra, quando sai algum financiamento no início, essas pessoas já vêm com superfaturamento, que depois já inviabiliza a vida dele no campo. Não tem assistência técnica de qualidade. Porque muitos desses, eles trabalharam braçal a vida inteira. Nem todo mundo veio da roça, porque terra no Brasil não é uma coisa de pobre. Terra no Brasil é coisa de rico. Toda ela está à disposição do rico. Nunca esteve à disposição do pobre. O Brasil é o único país que fez reforma agrária para o mundo inteiro, menos para os brasileiros. Aqui você tem colônia de todo mundo, mas você não tem reforma agrária para o brasileiro. O Brasil foi pensado para rico, não foi para pobre. Pobre é a visão da escravidão. Aqui você tem colônia italiana, japonesa, nenhuma crítica, muito pelo contrário, graças a Deus o Brasil acolhe muito bem, não se trata disso. Estou dizendo o seguinte, todo mundo acha normal fazer reforma agrária para o mundo no Brasil, menos para brasileiro. O brasileiro é vagabundo, não pode dar terra para o brasileiro. Então essa é a cultura. Quando o cara se propõe pegar a família para um acampamento, ele passa pelas piores discriminações possíveis. E não é uns 6 meses, é 8, 10 anos nessa vida. Ele deixa de ter acesso ao consumo de bens, com raríssimas exceções, para quando um dia ele finalmente põe o pé na terra, ele tem acesso a pouquíssimos recursos do governo, em termos de financiamento. Não tem assistência técnica. Parece que tudo é feito para inviabilizar a questão da reforma agrária, porque aí não deu certo, porque o projeto não é sério, não contempla essas pessoas. Ele fala, está vendo? Por que fazer reforma agrária? Esse povo não sabe. Primeiro que a pessoa não pode ter condição nenhuma para ter acesso. Se não tem condição, ele não vai ter estrutura para começar a produzir. Como é que ele vai ter acesso a um trator para produzir para a terra? Como é que ele vai ter? O governo não oferece essa assistência. Tem muito aproveitador, tem muito atravessador no meio, que usa a vontade e a necessidade dessas pessoas para se darem bem de alguma forma. E são essas pessoas que nem sempre confiáveis que têm acesso aos programas governamentais. E as pessoas que ali estão sendo usadas como massa de manobra, às vezes nem sabem o que está acontecendo. Chega recurso direcionado a tal coisa, tem sempre alguém no meio que já traz a coisa, isso aqui que você tem, a dívida fica para ele. Mas as opções de escolha, como fazer, não é dele. Então, o projeto de reforma agrária do Brasil, se é que existe, como eu consigo visualizar ele é feito para não dar certo. Finalmente para vocês, então, agora, 2017, com todos esses problemas, você tem essa luta ainda. Para ver, correndo em frente, para o futuro, qual é o caminho para vocês, os trabalhadores rurais? Então? Eu vou te dizer uma coisa. Eu não espero que venha nada de bom da área governamental. Eu só acho que o governo brasileiro, em todas as suas instâncias, vai sufocar o trabalhador de tal forma que não restará outra saída para ele, a não ser o enfrentamento, para ter acesso à terra. Porque eles estão indo muito além daquilo que é suportável. Até agora, a população brasileira é 110% pacífica, esperançosa.
Mas a forma como estão atacando a classe trabalhadora no Brasil, com as propostas de reforma, as pessoas vão ter que lutar pelos seus objetivos, não por opção, mas por falta de opção. Porque estão sendo encurralados de tal forma que não restará outra coisa. Aqueles que hoje se omite em termos de buscar o acesso à terra, vai chegar um momento que não vai ser mais uma escolha, não vai ser uma opção. É a falta de opção que vai levar essas pessoas para essa luta, para ter acesso à terra, para produzir. Você acha que o luta vai crescer novamente? Sim. É dos momentos de crise que as pessoas se organizam. É quando não tem mais o que fazer. Como falar, a água bateu no pescoço. Ou nada, ou morre afogado. E estão conduzindo a classe trabalhadora do Brasil para isso. Quanto mais eles tirarem direito, quanto mais eles caçarem a classe trabalhadora, eles estão organizando, estão fazendo com que as pessoas tenham consciência na marra. Porque a falta de opção vai parar isso. Isso mesmo?